Como criar uma cultura organizacional na sua clínica? Qual que é o primeiro passo? Qual é o impacto que não prestar atenção nesse ponto traz para os seus resultados? Você está a fim de ter mais resultados? Gostaria de saber um caminho importante e relevante de prestar atenção? Então vem comigo nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Obviamente, antes da gente iniciar, eu preciso me apresentar. Sou Gustavo Medeiros e há mais de 4 anos eu venho ajudando donos e gestores de clínica a performarem cada vez mais, através das minhas mentorias, através dos meus cursos, ajudando, obviamente, você e trazendo grandes diagnósticos a descobrir aonde que está vazando esses clientes e como que a gente faz, qual é o plano de ação que nós podemos fazer juntos para realmente você conseguir atingir os seus objetivos e ter a tão sonhada liberdade, que foi isso que você queria através de investir na sua clínica. Vamos lá? Senhoras e senhores, a grande verdade que eu quero falar para você é que no momento que você acredita que não tem e que nunca parou para ver uma cultura organizacional, eu posso afirmar para você com muita ênfase, você já tem uma cultura. Quando a gente não olha para isso, você já está dizendo que já tem um tipo de cultura. E o impressionante e o importante é que você entenda que o que é cultura? Cultura organizacional nada mais é da forma que você funciona e a sua equipe funciona intrinsecamente, sem muitas vezes perceber como você age ou reage nas situações, fazendo com que você muitas vezes não enxergue alguns motivos que dá resultado ou que não dá resultado. De verdade, já passaram por mim mais de 400 clínicas. E sabe o que acontece muito no nosso mercado? Um mês extremamente bom, outros meses nem tanto. Sabe por que isso acontece? Um dos pilares é porque falta essa cultura tão enraizada. Eu costumo aplicar, junto com os meus mentorados, uma coisa chamada cultura de resultado para você entender. Nós vamos falar mais sobre isso. Então a grande verdade é que, como no momento que você não tem, certamente você já tem. O que pode estar acontecendo é que você pode ter uma cultura hoje sem perceber, focada em resultado, uma cultura focada em atender bem o cliente, uma cultura focada em atender bem o nosso paciente, uma cultura focada em surpreender, entregar a mais para os nossos clientes. Uma cultura focada em gerar resultado para quem entra na clínica. Uma cultura focada realmente em fazer a diferença, em aplicar o propósito que foi em colocar a sua clínica. Você pode ter uma cultura assim que daqui a pouco você muitas vezes não enxerga ou não está tão claro para você. E se você tem esse tipo de cultura, certamente você está atingindo bons resultados. Não quer dizer que não possa ser melhores. Claro, sempre vai poder. E um ponto é, a hora que esse é o meu convite de você dar o primeiro passo e começar a desenhar essa cultura é potencializar o que você já tem de bom. Mas também tem muitas clínicas, que pode ser o seu caso, que tem uma cultura de desleixo, que tem uma cultura e uma equipe extremamente desengajada, que tem uma cultura de uma equipe que muitas vezes não se sente confortável em falar de venda. Muitas vezes tem uma cultura de pessoas que fazem só por fazer. Você pede para tua menina, para prospectadora ir lá e fazer um ótimo trabalho, ela vai lá e faz só por fazer. Vai lá e faz uma lista de transmissão de qualquer jeito, apenas por fazer. Você pode e talvez tenha essa cultura. E se você quer saber como que você descobre se tem essa cultura, quer mais uma dica? Olhe os seus resultados. Você está conseguindo atingir as metas, os seus objetivos, os resultados financeiros que você traçou? Não estou conseguindo. Ligue o sinal amarelo, talvez até o vermelho, porque talvez a sua cultura é a cultura do desleixo, é a cultura que você vai lá e pede, mas não controla, vai lá e você dá a orientação e não verifica se estão fazendo da melhor forma possível. Eu costumo dizer, e você vai ouvir muito aqui no canal, inclusive quero fazer um convite para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. O meu desejo é fazer com que você assuma o controle da sua clínica cada vez mais. E, obviamente, se você tiver uma dúvida e um comentário, deixe que eu vou responder para você. E muitas vezes, sabe o que eu costumo dizer e você vai ouvir, inclusive nos outros vídeos aqui? O que é importante cada vez mais é você dar a orientação e também verificar se foi feito. Muitas vezes a gente pede, mas nunca mais olha, nunca mais verifica.
E sabe o que isso acontece? A equipe começa a aprender que você não dá tanta ênfase para algumas coisas. Logo, o que acontece? Você acaba perdendo a mão da sua equipe. Uma cultura talvez que a equipe não está tão engajada e que as coisas não fluem como você deseja, sabe o que faz? Um aumento de rotatividade dos seus colaboradores. E é isso que eu gostaria que você estivesse cada vez mais atento. A grande verdade é que para você conseguir ter resultados e caminhar mais longe, você precisa, através desse vídeo, dar o primeiro passo de como fazer a sua cultura. E aí eu gostaria de trazer algumas perguntas que você precisa se responder para descobrir e para entender o que te move. A primeira pergunta que é muito relevante é: qual é a ambição do seu negócio? Você colocou a sua clínica para qual motivo? Pelo seu ego, para ajudar as pessoas? Qual é a ambição? O que faz você acordar de manhã e ter desejo e vontade de ir para o seu negócio? Ou talvez você nem está tão assim agora. Mas o porquê que você colocou lá atrás? Qual é a ambição? A segunda pergunta é um tema central. E sempre lembra disso. Tudo que você for fazer, o tema principal, a importância está voltada para o nosso cliente. Lembra disso. Por que o seu negócio existe? E o segundo pilar, extremamente crucial, a importância voltada para o nosso cliente. Porque quando a gente trabalha dessa forma, consequentemente os resultados acontecem. Por quê? Porque você só existe porque existe cliente / paciente. Então, tenha isso muito claro. Através dessas duas vertentes, você vai começar a ter respostas para descobrir qual é a sua missão. Qual é a sua missão de ter a sua clínica? Missão nada mais é do que eu costumo dizer que é um farol. A missão é um farol que mostra para as pessoas que junto contigo elas chegarão até lá. Quando você tem isso, você inclusive começa a atrair colaboradores alinhados com a sua missão. Segundo ponto, que você vai começar a desenhar quais são os seus valores. Quais são os seus valores que na hora da tomada da decisão fazem com que fiquem latentes. Valor nada mais é do que sempre que a gente precisa tomar decisões, eles vêm primeiro. Os seus valores estão claros, inclusive sugiro a deixar isso evidente. Por exemplo, posso te dar algumas sugestões de valores. Valor voltado para uma cultura de resultado. O que é isso, Gustavo? Cultura de resultado é da seguinte forma. Normalmente a gente, hierarquicamente, temos valores internos. E nós que somos da área da saúde, muitas vezes o valor resultado não é um dos primeiros. Muitas vezes pode ser organização, muitas vezes pode ser humanização, mas gerar resultado não é um dos primeiros. Logo, eu vou sempre fazer as ações que geram resultado depois de eu ter feito as outras. Quando a gente coloca uma cultura de resultado, a gente faz uma inversão dos papéis. Inclusive, a gente se responde. Exemplo, o que vai gerar mais resultado? Essa ação 1 ou ação 2? A ação 1 gera mais resultado. Logo, você tem que fazer ela primeiro. Porque uma cultura baseada em resultados. Quais são os seus valores? Você tem que estar baseado numa liderança forte, baseado em números, baseado em exigências. Isso sim são valores cruciais e que cada vez mais deixa impregnado a cultura organizacional que você quer criar na sua clínica. Posso trazer um exemplo para você? Vários mentorados meus, com a glória do Senhor e com muito trabalho de dedicação, tanto minha como deles, é evidente, estão cada vez mais atingindo os resultados que eles querem, que eles merecem, que eles podem. E nessa semana, um dos encontros, uma das mentoradas falou assim: Gustavo, eu nunca vi a minha equipe do jeito que está. Qual jeito que está? Elas estão extremamente focadas, fazendo o que tem que fazer, como eu sempre pedi a Deus, e eu não sei o que isso está acontecendo. E eu olhei para ela: você sabe. Você começou a implementar cada vez mais isso, e isso obviamente reverbera nelas. E é isso que eu quero que você faça dentro do seu negócio a partir de que você vê esse vídeo. É extremamente possível sim, e você sabe, a partir de hoje, cada vez mais eu acredito muito no seu potencial em você. Então, o meu convite, escute esse vídeo e aprenda e coloque em prática e dê o primeiro passo para você desenvolver a sua cultura organizacional. Esse é o meu desejo, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.